Estamos de volta com pauta especial e hoje o assunto é a pedofilia na internet. A gente continua a conversar aqui no estúdio com o presidente da Comissão de Defesa da Criança e do Adolescente da OAB de Alagoas, Alan Pierre. Alan, a grande dúvida é que a criminalização e os artigos são invocados a partir do momento em que a pessoa se sente agredida ou contrariada de seu interesse. Até então, muitas jovens aceitam as piadas, os assédios, as brincadeiras, e até então não era crime. Mas no momento em que ela não aceita, ou ele não aceita, aquilo se torna um crime. Todo o passado que antecedeu essa parte pode ser invocada como testemunho de que o crime não existiu porque não foi feito porque foi feito em comum acordo? Veja só, quando a gente trata de criança e adolescente, o Estatuto da Criança e Adolescente visa, sobretudo, garantir os direitos. Esse princípio básico que fez o Estatuto da Criança e Adolescente se tornar um instrumento legal, ele entende que a criança e o adolescente ele não tem vontade própria. Sobretudo nos casos em que a gente está falando de um adulto sobre uma criança e sobre um adolescente. Pela vulnerabilidade, formação Exatamente. De caráter, construção. O que é que você entende que o adulto, nesses casos, ele aliciou? Depois, se foi um caso de pornografia, esse aliciamento levou a uma pornografia, levou a um ato de pedofilia, levou a um ato de abuso sexual, de abuso contra os direitos da criança e adolescente. Então a gente não pode dizer que a vontade de uma criança e de um adolescente em ter um relacionamento ou de dispor uma foto, ele tem uma relação favorável a um adulto. O adulto, na concepção do Estatuto e da sociedade, ele tem o dever de que, se assim ainda tivesse vontade de ter qualquer ato que seja criminoso e que o Estatuto da Criança e Adolescente veda, ele tem o dever de não fazer sobre estar incorrendo em um crime. E ele tem um dever, sobretudo, de não fazer porque a criança ou adolescente é algo protegido pela Constituição e pelo Estatuto da Criança e Adolescente. Claro que, na prática, sempre se vem com esse argumento de que, não, mas ela ou ele também teve vontade, ele gostou, as conversas mostram isso. Mas nada disso, no campo legal, ajuda a defender aquele adulto que está cometendo esse delito. Sempre que você estiver diante de um adolescente e de uma criança, você lembre que ele é uma figura incapaz, que ele não responde pelos seus atos. E como a sociedade aceita o casamento, às vezes, ou a união estável entre um adulto e um adolescente? O que é que o Código Civil diz? Que, a partir dos 16 anos, existe a possibilidade da emancipação civil a partir de 16 anos. Antes disso, não há qualquer hipótese. Isso são as exceções das exceções. Existe a emancipação civil, não existe a emancipação penal. A regra é acompanhar a maioridade penal, que é a partir dos 18 anos. Esses casos isolados, eles se dão por uma construção amorosa, mas isso ele não mascara nem coloca uma cortina em determinados crimes que acontecem, que violam o Estatuto da Criança e Adolescente, que você quer resolver com um casamento. Isso era uma coisa muito antiga. Na verdade, se a gente for resolver os delitos que são cometidos contra a criança e adolescente, de abuso, de estupro, de pedofilia, de pornografia, tentando uma forma de legalizar para não punir, nós vamos estar ajudando a aumentar os índices que aí estão. A literatura e o jornalismo demonstram que há uma participação maior nos crimes, por exemplo, de tráfico com envolvimento de mulheres, principalmente menores, e elas se apresentam como esposas do traficante. Estaria ali estabelecido diversos crimes, se houver realmente uma investigação aprofundada. O crime de pedofilia
poderia também se configurar nessa situação, policiamento de menores, causar dependência química? Sim, amplamente. Quando você tira um adolescente e coloca no mundo do crime, se aquela relação ela é oriunda de outras ramificações criminais, de outras tipificações criminais, como, por exemplo, o tráfico de crianças, o tráfico de drogas, o envolvimento em roubo, a pedofilia, tudo aquilo que você tenha de aliciar, você vai relacionar com as tipificações criminais daquela pessoa, daquele adulto que levou aquele adolescente ou aquela criança para cometer aqueles delitos. Miguel, hoje os índices de adolescentes que estão sendo utilizados pelo crime de forma geral são assustadores. E eles são usados por quê? Eles são usados porque eles servem para mascarar a real responsabilidade pelos delitos. Em Alagoas, muita gente está nas unidades de internação de menores pagando por crimes, por atos infracionais que não foram eles que fizeram, foram adultos que são responsáveis direto por esses crimes. Mas o que é que a gente precisa fazer? Nós precisamos denunciar isso, nós precisamos fazer a nossa contribuição. Se a gente achar que isso é normal, que a sociedade vai continuar assim, nós vamos estar colocando uma cortina e isso vai nos ofender diretamente, porque enquanto não ofender a sua casa, a minha casa, de forma direta, mas ela ofendeu o meu vizinho de esquerda ou de direita, a minha comunidade, uma hora ela vai chegar também na minha casa, eu faço parte da sociedade. Então a gente não pode se omitir. É o que a OAB tem se proposto. A OAB é uma ordem dos advogados, ela poderia militar somente para a sua classe, mas ela entende que ela sempre teve, antes da Constituição e sobretudo depois da Constituição, um papel fundamental na sociedade. Então a criança e o adolescente para a gente é algo fundamental. Numa roda de conversa, eu escutei um senhor de idade avançada, um senhor de idade já velho, dizer que não se aproximava de crianças que não conhecia ou de parentes distantes com ofertas de presentes, com medo de ser confundido. Ele está muito precavido ou está exagerado? Precavido. Você diante da anomalia que vivemos atualmente, às vezes até um bom coração de gostar de uma criança e fazer uma doação simples, pura e simples, pelo gostar, a interpretação do olhar que está vendo aquela cena pode interpretar por outro caminho. Porque é isso que eu estou dizendo aqui, a gente não pode transformar a exceção em regra. E a regra não pode perder para a exceção. Gostar de criança é uma coisa que está sobre a natureza dos homens e mulheres de bem, de quem gosta de uma criança. Criança é algo muito natural, é vida, é esperança, é um sorriso, é ingenuidade. Mas essa ingenuidade tem provocado naqueles responsáveis, nos pais, nos avós, na família, um cuidado tão grande diante do desvirtuar, que fazer uma doação, um salgado, um brinquedo, um carinho de quem está de longe pode entender que você está aliciando, que você está tentando praticar o delito da pedofilia. E isso ele está correto. Na sociedade que a gente vive de hoje, se você não tem o conhecimento, se você não conhece aquela criança, é melhor você resguardar aquele carinho que você tem para evitá-lo ser penalizado. E até você, nesse olhar diferente, até você mostrar que aquilo era uma afetividade de um carinho que se tem pelas crianças, você pode ser penalizado. A situação das famílias, de tanto ver os exemplos aí de porteiros, de padres, de advogados, de pastores, professores, né? De tanto ver esses exemplos, as famílias estão, de tios, padrastos, avós, de tanto ver esses exemplos, as famílias estão agora num verdadeiro pânico, não é? Até que ponto confiar, até que ponto aquele sentimento é real, até que ponto a lei vai me proteger. Diante disso, é melhor não usar a lei e se precaver, né? Sem dúvidas. Na verdade, quando isso acontece em uma família, existe a lei para ser feita, mas já foi feito, Miguel.
E aí você vai tentar... O abuso já foi cometido. Você vai a tentar vítima já está... reparar. E a reparação, ela é uma reparação legal, mas ela não repara o emocional, o psicológico. Então, é fundamental o diálogo. Também não adianta você querer fechar os olhos e tapar os ouvidos de uma criança e de um adolescente. Ao contrário, você tem que mostrar a realidade. Hoje, nós só vamos vencer esse mal que tem assolado as famílias e a sociedade se for através do diálogo. As famílias precisam dialogar, as escolas precisam dialogar, a gente precisa ter coragem para encarar de frente esse debate com as crianças e os adolescentes, porque se lá atrás já era possível uma criança e um adolescente ter a percepção mínima, hoje, Miguel, isso é muito mais forte. As redes sociais, os smartphones, toda criança hoje, ela tem a funcionalidade, ela faz mexer, ela se pergunta, ela é questionadora. Então nós não podemos fechar os olhos para essas crianças e adolescentes que são questionadores. O que nos cabe quanto pai, como família, como responsável, como sociedade, é dialogar. Porque nós não podemos deixar para o último caso, aí vem a lei. Aí você vai para a delegacia, você vai para o Conselho Tutelar, você vai para usar o Ministério Público, você vai usar o Judiciário. Mas no final, o que você queria era que nada daquilo tivesse acontecido. Então, se nada daquilo era para ter acontecido, o que é que você tem que fazer? Começar antes. E depois vem a dúvida, expor ou esconder? Punir ou deixar passar? Exatamente. E aí, Miguel, vem aonde a família fica nessa dúvida. E aí não consegue mais. Ela tem a vergonha, que não é uma vergonha ocasionada por ela, é por alguém que cometeu aquele crime, que sabia que era crime, mas a vergonha vem para a família, a vergonha do lar, a vergonha dos vizinhos, a vergonha da escola. E a recuperação disso? É algo... E o medo vago, né? Isso aconteceu comigo. Será que vai acontecer de novo? Será que as pessoas estão sabendo que isso aconteceu comigo? Pois é. Então, essa é a forma do diálogo. Tudo que nós temos visto que tem envolvido diretamente criança e adolescente, a gente tem dito que a gente não pode perder por falta de diálogo. A gente tem proposto, Miguel, e tem dito que o primeiro passo é a família. As crianças, elas nascem em uma família e a família é responsável diretamente pela formação, consequentemente a escola e depois a sociedade, porque aos passos você vai inserindo essa criança e esse adolescente e por fim ela vai estar na sociedade. Então, o diálogo é sempre o vencedor, sobretudo. Conversamos com Alain Pierre, presidente da Comissão de Defesa da Criança e do Adolescente da OAB. Muito obrigado pela entrevista. Obrigado, Miguel. Mais essa oportunidade. Pauta Especial fica por aqui. Até o nosso próximo encontro. Lembrando que o Pauta Especial vai ao ar às 11h30 da manhã, com reprise às 6h30 da noite. Até lá.